Questão número 1, de pontos e segmentos notáveis no triângulo. Nós temos um triângulo retângulo aqui desenhado que, para conseguir confeccioná-lo, é interessante notar que a sua hipotenusa pode ser calculada pelo teorema de Pitágoras inicialmente. A ao quadrado será igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Chegamos a 36 mais 64. Assim, o nosso A, ou a hipotenusa, mede 10. E é um triângulo que vai se repetir ao longo dos exercícios para fortalecermos os conceitos desses pontos e segmentos notáveis. Então, note que aqui eu fiz um triângulo com 10 centímetros de fato, por 8 centímetros e 6 centímetros. Logo no ponto que forma o ângulo de 90 graus, temos que definir a bissetriz, pois a pergunta é a medida da bissetriz. E aí entra a definição. A bissetriz ela tem que repartir ao meio o ângulo. Então, do vértice ao ponto meio do ângulo, traçamos a bissetriz. Vou chamar de B de bissetriz. Bom, a bissetriz tem a propriedade de dividir o ângulo ao meio, como nós vimos, portanto aqui será 45 graus, da mesma forma que aqui será 45 graus. Uma vez que nós determinamos essa medida que vale 10, seria interessante nós segmentarmos em x e 10 menos x, ou seja, esse pedacinho equivalente a x e esse restante aqui seria 10 menos x. E aplicarmos inicialmente aquele teorema da borboleta, a semelhança de triângulos que é clássica numa bissetriz. A bissetriz é a referência, e aí nós podemos dizer que 6 está para x, assim como 8 está para 10 menos x. Com isso, nós vamos conseguir determinar o valor de x. Multiplicando em cruz, 8x é igual a 60 menos 6x. Já fiz a distributiva. Jogando para o outro lado, você tem 14. Portanto, x é 60 sobre 14, ou 30 sobre 7. Esse valor será muito importante futuramente. Nós vamos recordar e retomar esse raciocínio nos outros exercícios. Agora, o que eu posso fazer para determinar esse valor da bissetriz vai ser aplicando a lei dos senos. Vamos definir esse ângulo aqui, vamos chamá-lo de ângulo θ. E esse ângulo, ele enxerga essa medida bissetriz. 45 graus também enxerga uma outra medida, que seria a medida x. E a partir desse raciocínio, nós podemos desenvolver a lei dos senos para determinar o valor da bissetriz, o tamanho dessa medida. A lei dos senos ela é definida como a medida, Bzão, proporcional ao seno do ângulo oposto, seno de θ. Assim como x é proporcional ao seno do ângulo oposto ao lado, seno de 45. Você pode me perguntar o seno de θ. Nós temos o triângulo retângulo 6, 8, 10, ele apresenta um seno. Seno de θ é 8 sobre 10. Portanto, a partir dessa lei dos senos, nós podemos definir que B está para 8 sobre 10, assim como o x, 30 sétimos, está para o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. A partir daqui, nós podemos isolar o B. Multiplicando em cruz, temos 8 décimos vezes 30 sétimos. E aqui, tudo isso dividido por raiz de 2 sobre 2. Nós podemos simplificar alguns termos aqui, não mais do que isso. Portanto, B será 24 sétimos, que multiplica o inverso do segundo, 2 raiz de 2. E aqui nós somos obrigados a racionalizar, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Chegaremos então a 24 vezes 2, 48. Mas aqui eu não vou multiplicar
pois vão ocorrer simplificações. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá exatamente 2. E aqui nós podemos eliminar, chegando finalmente ao valor do b, que é 24 raiz de 2 sobre 7, sendo esse o valor do tamanho do segmento definido pela bissetriz desse triângulo retângulo.